Bora, Fê, com as últimas informações do Neto e também o Luiz Fabiano trazendo uma bomba nessa segunda-feira. Tem jogador deixando o Corinthians nesse final de ano, renovação muito complicada. E o Neto também cravando que Dorival e Fabinho Soldado não continuam no Corinthians. Tudo agora nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Tem uma informação, comenta aí. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Conta pra mim, em relação ao Corinthians, no jogo de ontem, que coisa desagradável. Ô Dorival Júnior, você tem que ser treinador do Corinthians, irmão. Não dá pra você ter o entendimento que desse jeito. Pô, o Guinegão era titular, tava jogando muito, não serve mais. O Romero não serve mais. Pô, pera um pouquinho, pô. Olha ontem a vergonha do Garro. Olha a vergonha do Roberto. O Memphis tá machucado. Ai, não pode falar do Memphis, porque a mídia do YouTube social que tira fotinho com ele vai ficar... Eu quero que vocês se danem. Eu quero que vocês vão tudo pro inferno, irmão. Um jogador que menos joga, um jogador que não tem comprometimento com o Corinthians. Um absurdo ontem. O Ranieri foi o grande jogador. E mais uma vez, quem fez gol no jogo? Gustavo Henrique. Volante e zagueiro. Volante e zagueiro. Ô, meu querido Luiz Fabiano, quais informações que você tem e o que você viu do jogo ontem? Por favor, garotinho. Depois Veloso, Souza e Oscar Roberto Godoy. Craque, primeiro uma exclusiva aqui dos donos da bola. O Corinthians, hoje, dia 1º de dezembro, ou seja, o último mês do ano, e pode ser o último mês de Corinthians para 4 jogadores do atual elenco. Vou falar de um específico, que é o Fabrício Angileri, lateral esquerdo argentino, que chegou ao Corinthians no meio do ano, por vezes titular, por vezes reserva. Nesse momento, o Corinthians encontra muitas dificuldades para renovar o contrato do Fabrício Angileri. O clube encara a situação com normalidade, embora tenha interesse em permanecer com ele para o ano que vem, e sabe que depois da Copa do Brasil as conversas podem acelerar, mas nesse momento, muito distantes de um acordo Corinthians e Angileri. Os outros 3 atletas que... Posso falar? Ó, manda embora, né, Fabinho? Tchau, né? Valeu. Beleza, tchau. Abraço pro gaiteiro. Fabinho Soldado, você tá de brincadeira aí no Corinthians, irmão? Não é possível, velho. E outros 3 atletas com contrato até o final do mês. Thales Magno, que tá emprestado, não vai ser comprado. Muito obrigado, Thales Magno. Valeu. Muito obrigado, tchau. Obrigado por nada, né? Fez porra nenhuma. Romero, jogador que nesse momento o Corinthians não tem interesse em Esse eu acho que não tem que ficar, mas não deveria sair do jeito que tá saindo. Pela história dele, mas não tem que ficar. E, por fim, o Maicon, que é uma situação mais complexa, porque o Corinthians tem interesse na permanência do Maicon. Ele está emprestado até o final do ano pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É o 4º empréstimo, né? Compra, é o 4º empréstimo. Tá parecendo eu com os casamentos. E o Corinthians deve para o Shakhtar de outra vez que o Maicon foi emprestado. E é, inclusive, uma situação que está na FIFA. Então, o Corinthians tem uma relação muito estremecida com o Shakhtar que não vai facilitar para fechar um... Só tem uma opção pro Maicon, o Dorival Júnior permanecer. Sim. Se ele não permanecer, ele não fica. Qual a ideia que você viu do jogo, Souzinha, em relação ao Corinthians? O Veloso estava viajando, mas deve ter visto também. Viu bonitinho. Qual a ideia do empate contra o Botafogo? 40, que legal, hein? Ganhamos 1 ponto. Nossa, não caímos. Mas não é só em relação a isso. Por que os jogadores do Corinthians estão andando em campo? Qual a ideia? Souza. Existe outra explicação que não seja pensamento na Copa do Brasil, né? Já que está praticamente salvo, né, de um descenso do Campeonato Brasileiro, eu acho que não tem outra explicação. Agora, o Dorival anda errando demais nessa substituição, né? Ele tirou ontem de novo Carrijo e Breno Bidon, o time cai de rendimento, aí ele coloca o André de novo para tentar fazer o que ele fez contra o São Paulo. E deu certo, porque o Memphis fez um golaço naquele jogo, achou aquele gol, né? Onde o São Paulo estava melhor. Agora, o Dorival precisa insistir em alguns jogadores. O Dorival está mexendo muito errado. Eu até acredito que ele está poupando esses jogadores, né, para a Copa do Brasil agora. Precisa combinar com o Cruzeiro, né? Porque a gente viu, o Palmeiras fez essa escolha e deu errado, né? Se tiver a certeza que tendo esses jogadores à disposição, bem fisicamente... Eu também assisti Cruzeiro e Remo. Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro e Fortaleza? Ceará. Não, desculpa, Cruzeiro e... Não, desculpa, Cruzeiro e Ceará, 1 a 1. Cruzeiro e Ceará? Meu irmão, Cruzeiro não botou medo nenhum, meu irmão. Eu assisti o jogo inteiro. Agora, do jeito que o Corinthians está jogando, do jeito que é o falta de entendimento, vocês querem derrubar o Dorival Júnior, é isso? Vocês não querem correr? Não quer fazer gol? Qual é a parada? Estão querendo Tite? Estão querendo que o treinador seja mandado embora? O ambiente está ruim?
Não caiu o 13º, que não caiu. O que é? Não querem jogar. Jogador, departamento médico que mostra o jogador tomando infiltração e aí o cara não joga. Qual é a parada? O que está acontecendo aí? Vocês querem derrubar o Fabinho. E aí, Fabinho, você vai tomar atento? Não vai tomar atento? Qual a ideia? Porque não é possível fazer o que estão fazendo dentro do campo. Não é possível um Garro não fazer um gol no Campeonato Brasileiro. Não é possível o Garro não dar um chute no jogo de ontem com 35 mil pessoas, num jogo que não valia nada. Pro Corinthians, pro Botafogo, talvez a classificação da Libertadores. O que você enxerga em relação a isso? E outra coisa, parabéns, Yuri Alberto, o passe que você deu pro Barrela, né? Barreira, fazer o gol de meia bicicleta. Parabéns, Yuri Alberto, correu pra caramba ontem, hein? Jogou muito, hein? E aí? O Corinthians no primeiro tempo, essa pressão alta, o time estava encaixadinho, essa pressão alta que saiu o primeiro gol foi até interessante. Mas realmente, quando ele tira o Bidon e o Carrilho, o time cai demais. Aí no segundo tempo a gente viu a reação do Botafogo virando o jogo ficou perigoso pro Corinthians. Era pra estar 3-1 se o Arthur Cabral faz o Arthur Cabral, se ele faz o gol de cabeça. Então ficou um jogo ruim pro Corinthians no segundo tempo. Depois o Gustavo... Vocês lembram quem estava marcando nos 2 gols da equipe do Corinthians? Quem estava marcando do lado direito e do lado esquerdo? Lembra ou não? Dieguinho. Pô, o Dieguinho tava marcando no primeiro gol. E o Dieguinho tava marcando no segundo gol. Pô, tá de sacanagem, pô. Tá de brincadeira, irmão. Aliás, uma boa notícia ontem... Qual seria? Foi a volta do Hugo, né? Isso é brincadeira. O Hugo fez uma defesa impressionante ontem no jogo. Tava impedido, mas ele fez a defesa, mostrou que tá bem, que tá recuperado. Que isso. Porque eu tava de olho nele no jogo de ontem. Pra ver, né, Veloso? Do ombro. E a defesa que ele fez... Ele caiu dos 2 lados. Acabou. Parece que não sentiu nada, parece que tá recuperado. Isso é muito bom pro Corinthians, pra Copa do Brasil. Ô Godoy, dá pra você explicar pra nós aqui, em relação para aqueles que são ignorantes? Porque você pega uma imagem e pega outra, você pode explicar a bola em relação... Vem cá, Godoy. Vem cá. Isso que é interessante. Não é muito louco isso? A tecnologia, né? Dependendo do ângulo, o posicionamento da câmera, você vai ter uma câmera saiu, pela outra não. A de cima, né? De cima mostra que não saiu. E esse que é interessante. Onde que é parado, congelada a imagem? Né? Em que momento ainda teria um movimento a mais do pé do jogador, né? Do jogador do... Era o Ranieri. Peraí que o Ardome tá dando aquele... Parabéns aí, Roberto, esse gol que você perdeu aí. Pô, legal. Pô, tá louco, né? Coisa impressionante. Que, por sinal, o melhor jogador do time é esse menino Ranieri. Tá aí, Godoy. Olha só, a aproximação que tem, tá em diagonal a câmera, ela não tá na linha de fundo, então tá em diagonal. Dá a impressão que saiu totalmente. Mas essa lateralzinha da bola aqui, da circunferência, estaria ainda em contato com a risca? Pela distância que tá a base, a gente deduz que saiu totalmente, mas a câmera que está mostrando isso está em diagonal. Está em diagonal, não está na linha de fundo. É só ver que a bandeirinha e a trave estão desalinhadas. Então aí você... Tem penada, é 2 rastros, né? Então você usa isso daqui para justificar que saiu totalmente. Que meu pai tinha 2 rastros. Aí vem a imagem de cima, lá, o pé aí tá colado na bola e o pé aí tá colado na bola. É igual o gol do Lucas. Mas e aí? Ele já movimentou o pé para dentro? Você acha que a bola saiu? Para dentro do campo ou não? Pela aquela câmera ali a bola saiu, por essa daí não. Essa é a câmera. Essa é a câmera, essa daí mata, desculpa, gente, mas tudo bem. Com o Corinthians, o pessoal pode gravar, pode ter as invenções e falar aquilo que pensa que pode falar, grava, bota aí e cada um que dê a opinião que quiser, que não tem problema nenhum. Mas o Corinthians precisa melhorar muito. Luiz Fabiano, com as informações que você tem em relação até a renovação do contrato do Dorival Júnior, parece que não renovou ainda, né? O Dorival tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem. Nesse momento, realmente, não há nenhuma conversa por renovação, porque o trabalho dele está numa constante avaliação por parte da diretoria. E vai depender muito do que ele mostrar na Copa do Brasil, a permanência ou não dele para o ano que vem. Lembrando que o chefe dele, o Fabinho Soldado, também tem permanência incerta para o ano que vem. Então, debater do Dorival hoje é complicado. Pra mim não fica. A chance é muito baixa. A chance do Fabinho Soldado ficar no Corinthians de 100% é 1%. Isso é o que eu sei e isso é o que você sabe também. Ou não sabe disso igual eu sei? Sim, tem a mesma. Então fala, pô! É muito difícil o Fabinho Soldado ficar pro ano que vem no Corinthians, sofre muita pressão política. Ele mandou fazer a faixa e botar na cabeça, né? O quê? 1% de fé ele tem.
Ah, que nem a do Não Neymar? entendi. Que nem a do Neymar? 99% de chance, 1% de mas- fé. 100% de fé. Se o treinador tem contrato até o fim de 26, por que vai renovar agora? Talvez porque o contrato não vai ser seguido. Sim, mas então não é renovar, E a multa é baixa. Então, porque se você quer... rescindir o mas eu sei, contrato. mas se você quer colocar uma coisa muito mais transparente, olha, ele tem mais um ano, a gente vai renovar mais um ano. Ou eu chego e falo assim, ó, ele continua em 2026. Ninguém sabe nada. Ninguém banca. Ninguém sabe nada. Tem que antecipar renovação nenhuma, fazer cumprir o contrato. Mas não acontece isso, né? Então, Ué, não mandou embora agora o Internacional, o cara que tinha contrato? Você botou esse treinador aí, sem contrato para 2 jogos? Mandou o Mano e pagou Não a mandou multa, o Mano e pagou 12 milhões? Isso aí é que tinha contrato? a indústria da indenização. Não, né? exatamente Aí muita gente ganha na indústria da indenização. Muita gente. Até o treinador começa a trabalhar mal para ganhar 2, 3 contratos simultaneamente. Vamos lá, dá uma olhada, eu queria que você lesse, meu querido Luiz Fabiani. Vamos lá, em 2024, inclusive foi esse o tema da minha pergunta para o Dorival na coletiva de ontem. O Garro fez 62 jogos, marcou 13 gols e deu 14 assistências. Nesse ano, 2025, começa pela queda no número de jogos, muito pelas lesões também, é verdade, mas são 34, praticamente a metade do ano passado, com 2 gols e 7 assistências. Quer botar o Dorival Júnior respondendo a pergunta do Luiz Fabiani? Coloca aqui nos donos da bola. Podemos nos esquecer que ele teve praticamente aí 2 lesões muito próximas e muito delicadas, que não são simples do atleta se recuperar, não são simples dele encontrar novamente as suas melhores condições. Então nós vivemos nessa situação. Mantê-lo em campo a todo momento, exigindo o máximo de tempo possível do atleta, de repente desgastando em demasia, em razão de ainda não estar totalmente nas suas melhores condições, é um dilema que nós temos que conviver, acreditando que a qualquer momento um jogador desse nível, ele volte a atuar nas suas melhores condições. Ele ainda sente algumas coisas, pelo menos é o que ele relata, e nós estamos tentando conviver com esse tipo de situação, dando a melhor condição possível para que ele esteja recuperado no jogo seguinte, e sempre procurando exigir um pouco mais dele em treinamentos. Até onde nós podemos ir. Depois disso, nós temos que trabalharmos com o tempo, que nem sempre é favorável, mas acreditando que a qualquer momento ele pode estar totalmente em condições. Quando eu jogava, quando o treinador queria me tirar do time, é porque eu estava jogando mal e não estava fazendo gol. Hoje, o treinador puxa tanto o saco e a sardinha pro contexto que não fala a verdade, que o cara tira o cara do time e bota no banco, irmão. Quem disse que o Garro não pode ser reserva do Corinthians? Por que ele não pode ficar no banco? Qual o problema, Veloso? Não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum, até porque esse Dieguinho tá jogando bem também, já falei aqui outro dia sobre isso, ontem foi mais uma boa partida desse menino, ele vai ganhando espaço, né? E o Dorival tá encontrando soluções na base, agora precisa usar. Achou o Guinegão, tirou espaço do menino agora. Achou o Dieguinho, tem que dar mais espaço pro menino também. O Guinegão já perdeu espaço, deveria estar ganhando espaço. Perdeu. Não dá para fazer o mesmo com o menino que está chegando agora também. Mais um. Souza. Acho que é isso. O Veloso matou. Você tem que usar na base, buscar na base. Eu acredito que ele não muda. Mas sabe porque que ele não eu fico achou bravo? alguém. Por que o cara não pode sentar no banco? Ele pode. Por que o Memphis não pode ficar no banco e jogar 30 minutos no jogo de ontem? E pode, ele já fez isso uma vez. Não né? é por que o Garro não pode ficar no banco e botar o moleque para ser titular? Por que o Alberto não pode ficar no banco? Por quê? Mas por que eles não podem ficar no banco? Por que eles não podem ser reserva? Num jogo e 2... Por quê? Qual é o motivo? Eu queria entender o motivo. Eu sei o motivo, mas é absurdo. É absurdo. Quando você tem um time, né, da forma que tá o Corinthians, você precisa... Às vezes faz bem, o banco faz bem para alguns jogadores. Depende do banco, né? Você pegar um banco aí que quebra o país, não faz bem. Mas os caras são tudo solto, tomando vinho, tomando uísque, intranquoso, ficando tudo legal, dono de SAF, legal, dono de aeronaves, dono de tudo. Mas faz um carnaval lá no Rio de Janeiro, o ano passado, 40 milhões. Mas também, né? Da onde veio o dinheiro? Só fica mal o trabalhador do fundo previdenciário. Tá de brincadeira. Vladimir Bianchini conosco para falar do Corinthians. Ô Vlad, vamos lá, hein? O que preocupa o Corinthians nesse momento? É essa questão de dificilmente conseguir uma vaga para Libertadores via Brasileiro
ou a proximidade da Copa do Brasil e o time ainda não reencaixando perfeitamente, Vlad? Olha, Bruno, eu acho que se você colocar esses dois fatores na balança vão pesar muito. Eu acho que o que mais pesa nesse momento para o Corinthians é a questão da Copa do Brasil, porque realmente no Campeonato Brasileiro o Timão está na 9ª colocação, 2 pontos atrás do São Paulo, que é o 8º colocado. É muito difícil o Corinthians conseguir uma vaga direta na Libertadores, principalmente uma questão da pré-Libertadores, já que as vagas diretas já estão praticamente quase todas preenchidas. Então o Corinthians ele tenta, na verdade, encaixar o time, fazer com que a equipe esteja 100% para essa semifinal contra o Cruzeiro, no dia 10, inclusive, nas próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza e também contra o Juventude, o Corinthians, o que ele vai fazer? Deve poupar alguns jogadores, fazer um rodízio de atletas para justamente tentar, pelo menos, no mata-mata, ter equipe ideal. O Corinthians que tenta recuperar o Memphis Depay com problemas no joelho direito. O jogador deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior até o final da semana, é aguardado isso no Corinthians. Já o Yuri Alberto pode ser um problema, já que o atacante sentiu dores na virilha, saiu ontem do jogo com bastante dores, reclamando disso, vai passar por exames médicos e pode ser dúvida para as próximas partidas. No próximo confronto contra o Fortaleza, não terá o Mateuzinho, que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. Em compensação, comemora a volta de alguns jogadores importantes, caso do Hugo Souza, do Bidu e também do Maicon, atletas que ficaram de fora nos últimos jogos, mas retornaram ao timão. Então o Corinthians de olho, principalmente na Copa do Brasil, Bruno, mas não pode esquecer 100% do Campeonato Brasileiro, até porque tem uma outra questão. Se você melhora de posição no Campeonato Brasileiro, você recebe uma verba a mais, e o Corinthians, com vários problemas financeiros, também precisa dessa grana. Então é isso aí, Fiel. Separei um trecho aqui da ESPN com o Vladimir Bianchini trazendo mais informações do Corinthians, essa lesão do Memphis, né? Que eu acho que é mais um inchaço ali no joelho, realmente, não chega a ser uma lesão. Tanto que o vídeo que ele posta é retirando excesso de sangue, então possivelmente uma pancada ali que inchou o joelho. Mas eu acho que o Corinthians vai poupar ele para os 2 últimos jogos para chegar a 100% na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, mesmo aí o Neto não aceitando isso, mas tem que ser assim, mano. O jogo mais importante do ano é a possibilidade de uma final, a possibilidade de um título, e o brasileiro, já que os caras não querem Libertadores via brasileiro, que tentem pela Copa do Brasil. Imagina dia 21 a gente comemorando um título da Copa do Brasil, pô, seria demais, cara, mas a gente tem um adversário difícil. O Neto falou que contra o Ceará o Cruzeiro não foi tudo isso e tal, mas contra a gente os caras passaram o carro, né? 3-0, comeram a bola. Então não dá pra saber que tipo de Corinthians vai ser, que tipo de Cruzeiro vai ser, né? Se é o Cruzeiro contra o Corinthians, se é o Cruzeiro contra o Ceará, se o Corinthians vai ser o Corinthians que jogou contra o Cruzeiro e tomou esse sacode, ou se vai ser o Corinthians da Copa do Brasil, realmente, que é aquele time que dá o sangue, o time que eliminou o Palmeiras, que eliminou o Novo Horizontino, eliminou outros times aí, não sofreu um gol na competição, e nessa competição os caras realmente dão a vida. Espero que o Corinthians consiga dar essa alegria pra gente, né, no finalzinho de ano. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, nós!